Uma boa noite a todos vocês e uma boa noite para você também que está nos acompanhando à distância através do nosso canal Centro Espírita Miguel Oficial no YouTube. Você que está nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma garrafa, um recipiente com água para que possa ser magnetizada durante a nossa reunião e ser ingerida durante toda a semana como uma forma de auxílio ao nosso tratamento. Ao fim das reflexões fornecidas no dia de hoje, vai tocar uma música incidental. Esse é o seu momento, que está no passe à distância, de poder proporcionar uma boa concentração para que todo o trabalho se efetive. Vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes e boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, a lição 142. Não furtes. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo, aos Efésios, capítulo 4, versículo 28. Há roubos de variada natureza, jamais catalogadas nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações de alegria e da esperança. Com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus, então vamos todos juntos elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, agradecendo a espiritualidade amiga de nossa casa, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael, a irmã Rosa e aos demais abnegados amigos trabalhadores que estão sempre na colaboração e na sustentação de todos os nossos trabalhos. Jesus amigo, nesta noite, noite de feriado nesta cidade, aqui nos encontramos, Mestre. Agradecendo esta oportunidade, porque estarmos aqui é uma oportunidade imensurável de esclarecimento, de entendermos o que é padrão vibratório positivo, de nos melhorarmos através das exemplificações vindas de todo estudo que é fornecido, das reflexões
que temos antes dos nossos trabalhos de passe. Obrigado por tudo, Mestre. E tem muito mais do que recebemos. Recebemos tanto e muitas das vezes nem percebemos o que estamos recebendo. Mas vindos do alto, com certeza, sempre é para o nosso benefício, para o nosso bem-estar e para o nosso crescimento moral e espiritual. Mestre amigo, por favor, leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia para conosco. Somos eternos pedintes, mestre amigo. Estamos a te pedir para que a nossa reunião transcorra contento. Por favor, toca a fronte da nossa irmã Cristiane, que oferecerá para nós as reflexões desta noite. E que cada um de nós possamos individualmente e no coletivo colaborarmos para a sustentação desses trabalhos. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Cristiane? Boa noite a todos. É sempre uma alegria falar do Evangelho de Jesus, ainda mais nessa reunião que é tão cara para os nossos corações, né? Hoje é feriadão, então parece que o pessoal ficou ou emendou na viagem, né? Ou ficou com medo da chuva. Mas se aqui está um pouquinho vazio, espero que o pessoal, né, consiga nos assistir aí em casa. E com certeza estamos todos aqui vibrando por vocês. O nosso tópico do estudo de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, e é o item 3, o Homem de Bem. E a gente começa falando a respeito do título em si, né? Lembrando que Kardec escreveu em 1861, se não me engano, que foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, então a gente está falando do século XIX. Esse homem de bem aqui, que Kardec, a qual Kardec se refere, é o ser integral, tanto ele, quanto ela, quanto, como gostam os jovens, zelo, né? Então, a gente está se referindo aqui a qualquer pessoa, né? Integralmente. E hoje é feriado aqui no município do Rio de Janeiro por conta, né? Um feriado católico, um feriado que fala de São Sebastião. E sempre que eu penso assim, o homem de bem, eu penso assim numa coisa, né, de santidade. O homem de bem vem uma imagem na nossa mente, né? Quando eu penso no homem de bem, eu penso em Jesus. Mas Jesus, assim, é uma figura tão sublime, tão doce, tão terna para os nossos corações, mas ao mesmo tempo nos parece inatingível. Assim como a própria palavra santidade. Mas aqui a gente não está falando especificamente de uma crença católica, tá? Todo mundo aqui é espírita? Todo mundo concorda com isso? Então, como espíritas, somos reencarnacionistas. Então, a gente sabe da onde a gente veio, o que a gente veio fazer aqui, certo? E a gente sabe também para onde é que a gente vai. Ó, que responsa, né? Então, quando a gente vai falar, né, dessa santidade do homem de bem, a gente não está colocando essa santidade fora da gente. A gente não está aqui fazendo uma pregação para um culto exterior de adoração, não que, né, o nosso mestre, nosso modelo e guia não seja alguém admirável, ele o é, assim como muitos exemplos de vivência que a gente vê no Evangelho, como Mateus, Lucas, João, Pedro, adoro, né? Maria de Nazaré, são exemplos maravilhosos de pessoas, né? Maria de Magdala, então, a trajetória psicológica e de amadurecimento desse espírito, essa volta por cima,
Mas a gente não, quando está falando de doutrina espírita, a gente nunca se refere ao que está do lado de fora. Porque ser espírita, na verdadeira acepção da palavra, quer dizer ter um compromisso de ser hoje o melhor que eu posso ser. É assumir um compromisso consigo mesmo. Em 3 níveis, eu diria, de relacionamento. Eu gosto quando o Haroldo vai fazer um estudo sobre essa passagem, que ele fala que ser um homem de bem é se relacionar em 3 níveis diferentes. Com Deus, primeiramente, consigo mesmo e com o outro. Com Deus, consigo e com o outro. E quando o espírita se relaciona com Deus, a gente vai um pouco além do acreditar em Deus, né? Acreditar é fácil. A gente vai supor confiança. Confiar em Deus pressupõe que você não seja rebelde, ou seja, que você entenda que você está no lugar que precisava. Lembra do planejamento reencarnatório? Que você está exatamente no lugar que você precisava, com quem você precisava, tendo todas as oportunidades pedagógicas desse planejamento de vivência que você tem aqui hoje para aprender aquilo que você precisa. Então você confia que Deus te colocou exatamente onde você precisava estar. E aí a gente faz aquela pausa, né? Porque passa uma série de coisas na nossa cabeça nesse momento. Mas com aquela mãe, com aquele pai, com aquele chefe, com aquele filho problemático, né? Com aquele marido. Calma. A gente ainda não está falando do relacionamento com o outro, a gente chega lá. Mas sim, fisicamente, emocionalmente, nas relações que tecemos, nós estamos exatamente onde precisávamos estar. Não estou dando conta. Então a gente, às vezes, tem essas dificuldades de não dar conta. E a gente lembra que o tratamento da fluidoterapia é um coadjuvante necessário nos momentos que a gente não está dando conta da nossa vida. Mas que ele é um coadjuvante, ele não pode ser um único. Muitas vezes a gente necessita de um acompanhamento terapêutico, psicoterápico, às vezes medicamentoso, que possa nos trazer o necessário reequilíbrio para dar conta da vida que a gente está passando. Não é simplesmente acreditar que Deus existe, mas é buscar com tudo que a gente tem à mão as ferramentas necessárias para fazer dessa reencarnação o nosso melhor momento. Apesar da saúde ou da falta dela, apesar dos problemas, apesar das angústias. Então, a gente deixa de ser rebelde e para, né, de fazer com Deus aquela questão que é assim, troca, né? Tem gente que vive uma relação com Deus de barganha. Senhor, se o Senhor me der, eu deixo de comer não sei o quê, ou eu deixo de beber alguma coisa, ou se o Senhor me der isso, eu lhe faço aquilo. Né? Também é uma relação equivocada. Na medida em que você confia em Deus, você para de barganhar e você deixa de lado a rebeldia. Esse é o ponto do homem de bem. É como conta aquela historinha, né, do povo lá no auge da seca, que foi fazer uma novena para chover.
né? Nas nossas muitas referências, a gente tem essas questões culturalmente falando. Então as pessoas se reuniram para orar pela chuva, naquele terreno árido, naquela comunidade que estava vivendo numa secura danada que precisava da chuva. Mas uma pessoa foi de guarda-chuva. Uma pessoa foi de guarda-chuva porque confiava. Né? Não fica aquele assim, toma lá da cá. Ele dá tudo que ele pode. E ele, em contrapartida, confia, se entrega. É como aquela criança, né, que você joga para cima e ele sabe que você vai segurar. Ou como aquele bebê que você bota né, até 2 anos é bebê, você coloca ali num lugar mais alto e ele se joga para você, ele não tenha dúvida nenhuma de que você vai amparar. Então, confiar em Deus, primeiro passo para ser um ser integral de bem, né, é se jogar na vida. A gente veio viver. Então que vivamos em abundância. Não dá para deixar para depois, porque depois eu não sei se eu vou estar aqui. Então o que eu vim fazer hoje resolvo. Confiante de que eu fiz o que era o meu melhor. E aí tem a relação consigo mesmo, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Mas e aí eu faço uma análise muito pessoal, tá? Porque é aquilo, né? A gente fala de santidade, mas a gente não tá aqui nesse lugar porque a gente é santo, mas porque a gente reflete juntos a esse respeito, não é mesmo? Muito longe disso, muito longe da santidade. Então, no relacionamento conosco mesmo, a gente se pergunta assim: eu percebo os meus limites? Eu sei até onde eu consigo ir sem ferir as minhas emoções, o meu corpo físico? Eu coloco para os outros porque, assim, vamos combinar? O outro não vai saber se está te machucando. Sabe aquela história de que alguém pisou no seu pé e você fala assim brincando: olha, isso que está embaixo é o meu pé? Às vezes a pessoa está pisando no seu pé, está de salto, e você, não, se você não avisar, ela não vai perceber. É óbvio, né? Isso vale também para emoção. Vale para tantas outras coisas, gente. Se você não coloca limites até onde o outro pode ir, ele vai te ferir continuamente. E sabe o que é mais interessante? Quando você coloca esses limites, as pessoas passam a te respeitar até. Tá tudo bem, é o limite, que é seu, que só você sabe até onde vai, senão o caldo entorna. Quando o caldo entorna, muitas vezes vem a doença. Ah, porque eu fiquei emocionalmente desestabilizado e adoeci. Sim, é isso. Eu não vou dizer que 100% das doenças vêm daí, mas eu diria que pelo menos 90%. Vem do quanto de coisa que você engoliu e achou que era sua obrigação engolir. E na relação consigo mesmo, a gente precisa também valorizar mais quem a gente é do que aquilo que a gente tem. E às vezes isso quer dizer abrir mão da correria do dia a dia em prol de uma vida um pouquinho mais serena, né? Estava falando até disso mais cedo, né?
A gente precisa de serenidade para viver. Às vezes é tudo que a gente precisa. E quando a gente se relaciona com o próximo, como a gente está falando, não existe ninguém aqui que é espírito puro, que é exemplo de santidade, a gente tem certeza absoluta que a gente vai se machucar, vai se decepcionar, que a gente vai ter problemas. Olha. E aí, mesmo que a gente saiba que a gente pode se ferir e se machucar nessas relações, a gente usa o amor como medida, tentando ser um pouco mais benevolente com o outro, assim como a gente gostaria que fossem conosco. Tentando ser um tanto quanto mais indulgente com o outro, assim como a gente gostaria que fossem conosco. Porque eu só consigo me relacionar bem com o outro a partir do momento que eu consigo ter esses limites e essa serenidade de olhar para mim. E como dizem os jovens hoje em dia, eu não trago para o coração tudo aquilo que o outro faz. Porque se eu não me relaciono bem comigo mesmo, eu acho que é tudo pessoal. Ah, pisou no meu pé só porque estava implicando comigo. Ou falou uma palavra enviesada, era para mim. Ou então você chega numa sala, o pessoal para de falar para olhar para você, às vezes até para te cumprimentar, e você parou de falar só porque eu cheguei. É interessante isso, né? Eu estava vendo um estudo do Jacobson Trovão. Eu gosto muito dos estudos dele também. E uma coisa que eu não entendia muito bem é a questão da autoobsessão. Aí ele cita lá o André Luiz para falar que a autoobsessão, e ele vai descrever, né, na história do livro, é como se quando você pensa muito em alguém, eu não vou descrever exatamente a história do livro agora, mas eu vou descrever para vocês a situação. Tem alguém de quem você não gosta, você tem implicância com a pessoa. E aí você fica pensando naquela pessoa e você cria aquela imagem mental dela. E o nosso pensamento é criador. Ele molda uma imagem mental que a gente chama de quê? Pensamento forma. E esse pensamento forma é como se eu criasse ali um bonequinho daquela pessoa que eu não gosto e que fica ali perto de mim, falando no meu ouvido tudo aquilo que eu imagino que o fulano que eu não gosto ia me dizer. E eu me desestabilizo porque eu alimento aquilo cada vez mais. Ao invés de ficar em prece, eu fico me lembrando daquilo e me lembrando daquela situação. E todo mundo que chega perto eu conto e reconto a mesma história. E não é que a criatura está me obsidiando, mas eu me mantei, eu me liguei a ela de tal forma que eu criei um duplo aqui do meu lado, um pensamento forma para retroalimentar a emoção negativa que eu estou carregando aqui do outro. Então, quando você perdoa, quando você deixa para lá, quando você, mais uma vez, como eles dizem hoje em dia, quando você não traz para o seu coração, você para de alimentar isso. Você para de alimentar essa emoção nociva que vai te gerar o quê? Doença. Então, quando a gente fala da caridade e do lema da doutrina espírita, que é fora da caridade não há salvação, a gente não está falando de um lema vazio. A gente está falando de uma receita médica
para a gente restabelecer o nosso organismo físico. Caramba, eu sou tão legal, né? Ó, tô cuidando do outro, tô fazendo uma ação boa. E isso vai funcionando exatamente como um remédio que vai te reequilibrando. Em contrapartida, se você ficar alimentando aquele pensamento nocivo, você fica se prendendo naquela questão obsessiva criada pela sua própria emoção e pelos seus pensamentos. Então, quando a gente é encaminhado para uma reunião de fluidoterapia, a gente tem a oportunidade de restabelecer esses fluidos. E a gente, na maior parte das vezes, procura assumir esse compromisso de cuidar dos nossos pensamentos. Porque você vai sair daqui renovado, né? Molécula por molécula, tiramos os fluidos malsãos, ou seja, os fluidos adoecidos desses pensamentos nocivos, para que a gente possa se renovar. Esse é um dos princípios da fluidoterapia, né? Então, como a Rosana leu, né, no Fonte Viva, a gente tem hoje um compromisso. Eu achei a página assim super adequada, né? Vamos deixar de furtar a paz e a serenidade daqueles que caminham conosco. Vamos nos ocupar de atividades edificantes, sendo úteis. Pois quem alguma coisa faz, vai ter então algo para repartir. E nesse caso que a gente vai repartir com o outro, sendo caridoso, tendo ações benéficas, isso funciona como um antídoto contra muitas doenças. Muitas, inúmeras. Eu estava lendo um pouquinho antes o Vinha de Luz aqui, enquanto a gente estava esperando vocês chegarem para a reunião. E eu abri lá no capítulo 151 e teve uma frase do Emmanuel que eu também fiquei meditando nela, que eu acho que tem muito a ver com a questão dessa relação com o outro. Porque, voltando ao ponto inicial, eu sou espírita. E sendo espírita, eu compreendo que estamos vivendo, né, uma trajetória de espírito imortal no rumo da perfeição. Um dia seremos todos Cristos planetários, vamos nos reunir no Sol e vamos criar mundos. Esse é o final da história. Eu adoro esse final da história. O que significa que até o espírito mais ensombrado, no sepulcro do mal, e o coração mais duro serão arrancados das trevas psíquicas do mal para a luz da vida eterna. Então não adianta você achar que é você que tem que fazer justiça com as próprias mãos hoje, agora. Não é uma questão de justiça. Até mesmo porque no rol dessas reencarnações, você não sabe quantas vezes vocês foram e voltaram, mudando de lugar. Então todos somos devedores. E nesse sentido, o que vale mais a pena é a gente acreditar na perfectibilidade do outro, deixando ele ser o que ele quiser. Para que a gente possa despertar, cuidando de nós mesmos e caminhando ao ponto de algum dia poder olhar a cada um como irmãos verdadeiramente. Esse é o ponto mais interessante. Agora, para finalizar,
Fica a pergunta. O que é ser bom, então? Tem um filósofo que é muito interessante, que é o Kant, que ele diz que para você saber se o que você vai fazer é bom ou não, imagina se todo mundo fosse fazer a mesma coisa. Ia dar certo? Depende, né? Se a resposta é não, se todo mundo for fazer a mesma coisa, vai dar certo. Então você pode fazer porque é bom. Agora, se a resposta for não, isso não é bom. Então fica aí a dica. Era essa reflexão de hoje. Espero que tenha valido aí para a gente recuperar o nosso reequilíbrio. Eu vou passar a palavra agora para o Edivaldo. Graças a Deus, mais uma vez vamos agradecer essa oportunidade de esclarecimento, de entendimento. Mais uma vez elevando os nossos pensamentos ao Mestre Jesus. O primeiro momento, Mestre Jesus, de nossa reunião já vai terminando. E mais uma vez, aceite os nossos agradecimentos, o nosso entendimento que é paulatino, do que precisamos fazer conosco no nosso interior, promover uma grande reforma, promover em nós uma nova visão de nós mesmos e do mundo, das pessoas, termos entendimento da justiça que vem do alto. Recebemos tanto nesta noite, ainda receberemos muito mais. Desde a página de abertura, desde as reflexões de nossa irmã, desde as preces. Estarmos aqui nessa grande escola espiritual, que atende a todos nós, encarnados ou desencarnados. Que tenhamos sempre a boa vontade de abrirmos nossos olhos, nossas mentes e nossos corações para tudo que nos é ofertado. Obrigado por tudo, Mestre. Mais uma vez te pedimos, por favor, para levar nosso agradecimento até Deus, nosso Pai. Por tudo, pela nossa vida, pela essa oportunidade de reencarnação, pela oportunidade de estudo e de entendimento do que somos e do que estamos fazendo aqui. E para onde iremos, com certeza. Fruto de tudo isso que a gente amealhar e colocar em prática. Por favor, mestre amigo, esteja com cada um de nossos irmãos médiuns passistas que logo logo estarão lá, em seus setores de trabalho atuando, junto à espiritualidade amiga. Que todos possam ter condições de dar continuidade a este belo trabalho. E assim, mestre amigo, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada o primeiro momento dessa nossa reunião. Esteja sempre conosco, mestre, e nós sabemos que tu estás. Continuamos sempre envidando esforços para estarmos vibrando na tua faixa. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus.